Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar a aula 8, que é de variância e variância condicional. E a gente vai continuar aí o conteúdo de probabilidade 2, partindo do conceito que a gente viu nas aulas anteriores de esperança. Então, vamos começar, como de costume, revisando. A gente viu alguns conceitos até o momento em probabilidade 2. Por exemplo, a gente viu a, a função de distribuição acumulada, que é f calculada num ponto x, é a probabilidade de cada variável aleatória ser menor ou igual a coordenada correspondente do x. Depois a gente viu um outro conceito muito importante, que é, de certa forma a gente obtém a partir da distribuição, né? A gente viu o conceito da densidade. A gente viu que a densidade ela tem duas possibilidades de interpretação. Se a nossa variável aleatória é discreta, daí a densidade é simplesmente a probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor. E se o x é contínuo, daí a densidade é a derivada da função de distribuição acumulada naquele ponto, o que indica quanta probabilidade está acumulada na vizinhança daquele ponto. Então é uma medida de quão plausível é o ponto. Depois a gente viu a função de densidade condicional, que a gente viu que o f do x dado y é o f do x e y dividido pelo f do y. E a gente viu que usando a densidade condicional, a gente consegue também definir a independência de variáveis aleatórias, né? Então a gente viu que os x são condicionalmente independentes dado y, se a densidade conjunta dos x pode ser fatorada como o produto de cada uma das densidades marginais do x do xi dado y. E daí, depois de definir esses conceitos fundamentais, a gente passou a definir esperança e esperança condicional, né? Então a gente viu que a esperança de x dado que o y é igual a um yzinho é simplesmente a integral de x vezes f de x dado y, né? Então é um valor típico para x depois que a gente aprendeu que o y assume o valor yzinho. E a gente viu que a esperança de x dado a variável aleatória y é uma variável aleatória que é uma função do y, né? E ela representa qual seria o valor típico para o x caso a gente tivesse observado o y. Como a gente ainda não observou o y, é uma variável aleatória, que vai depender, no final das contas, o valor típico para x vai depender, caso a gente observe o y, vai depender de qual valor de y efetivamente é observado. E a gente viu que a expressão para a esperança de x dado y é exatamente a mesma quando a gente condiciona num particular yzinho. A única diferença é que, enquanto que em cima aparece f de x dado yzinho, embaixo vai aparecer f de x dado yzão. E por isso que a esperança de x dado y vai ser uma variável aleatória. E da mesma forma a gente também viu a esperança marginal para o x, né, a esperança de x, ela também é integral de x, só que daí vezes f de x. Né? Muitas vezes quando a gente está falando de uma propriedade marginal, eu nem vou colocar nos slides aqui, mas basicamente a gente tira o y, daí a gente vai tirar tudo que aparece y na expressão à direita, e a gente vai obter a esperança marginal nesse caso. E a gente viu algumas propriedades da esperança. Então uma delas é que se o x e o y são independentes, então a esperança de x dado y, em qualquer um dos casos, vai ser simplesmente a esperança de x. Então se o y não traz nenhuma informação sobre x, que é o que significa que o x e o y são independentes, então o valor típico para x não é alterado depois que a gente observa o valor de y. A gente também viu a lei do estatístico inconsciente. Então, se a gente tem uma função g de xy e a gente condiciona no y, então a esperança de g de xy dado y vai ser simplesmente a integral de g de xy f de x dado y. A gente viu que a esperança é um operador linear. Então, se a gente tem multiplicações, a gente está multiplicando x por matrizes m e n aí e somando um vetor v. Então, a esperança de mxn mais v vai ser m esperança de x vezes n mais v. E de forma mais geral, se a gente tem um operador linear h, então a esperança de h de x vai ser h da esperança de x. E por último, a gente viu que se x1 e x2 são independentes dados y, então a esperança de x1 vezes x2 dado y vai ser a esperança de x1 dado y vezes a esperança de x2 dado y. Então a multiplicação não é linear, né?
Então, em geral, ela não comuta com a esperança, mas no caso especial em que o x1 e o x2 são independentes dado y, daí a gente pode comutar a multiplicação com a esperança. Então, dada essa visão, agora a gente pode prosseguir para o conceito de variância condicional.